O professor de redação deve capacitar o aluno dele para tirar 1000 na redação do Enem, ou será que 900 pontos já está mais do que o suficiente? Se a tua resposta é quero tirar 1000, então bota nos comentários, porque eu também acredito nisso. O problema é que a grande maioria dos professores de redação não saiu preparado da faculdade para dar aulas de redação para o ensino médio e preparar os alunos dele para o Enem. Então muitos professores têm que fazer esse caminho sozinhos e suar, e às vezes o aluno é o que fica prejudicado porque poderia tirar o 1000 dele, mas não tirou porque o professor simplesmente não conhece as 5 regras de validação da nota 1000. Eu vou te mostrar que regras são essas. De onde que surgiram essas regras de validação? De onde que você tirou essas regras? Tirei lá do manual dos corretores do INEP, que todo ano analiso. Eu também tirei da minha própria redação no ano que eu tirei 1000. E todo ano eu faço a redação ali junto com os meus alunos. Eu tive vários alunos que também tiraram 1000. Então eu acredito realmente que esse vídeo aqui vai ser um divisor de águas na vida do professor de redação que está ali na sala de aula e que pode ter o seu próximo aluno nota 1000. Se você é professor de redação, esse vídeo aqui foi gravado especificamente para você. E já te adiantando que a regra de validação mais interessante, as duas, né, as que eu considero mais interessantes, são a regra número 1 e a regra número 3. Cada uma das regras tem a ver com uma das competências. Então a regra 1 tem a ver com a competência 1 e a regra 3 tem a ver com a competência 3. É obrigatório mostrar uma oração intercalada pelo menos uma vez na redação. Por quê, galerinha? Porque caso você não tenha errado nada na gramática, isso não necessariamente mostra domínio de gramática. Uma coisa muito doida. Como assim? Para não entender nada. Calma que eu vou te dar exemplo, tá? Se você fez uma redação extremamente impecável, sem errar crase, sem errar vírgula, sem errar acentuação, sem errar separação silábica, isso não te mostra uma pessoa proficiente na escrita do português. Para ser proficiente, demonstrar isso, você precisa mostrar orações invertidas, intercaladas, oração subordinada que vem primeiro. Você precisa mostrar uma frase estruturalmente complexa pelo menos uma vez ao longo da redação. É isso que os corretores esperam. Uma vez, pelo menos, tem que ter uma frase intercalada, que eu escrevi. Isso aqui na página 110, se você tem esse livro aí, você pode pesquisar. 5 frases coringa com inversão sintática. E uma coisa muito clara tem que ficar para você. Se você já tira 900, você pode tirar o seu 1000 se você ajustar alguns detalhes. A diferença está nos detalhes, meu Deus. E é dever do professor ajudar o aluno a potencializar esses detalhes. Quer dizer que 100% dos seus alunos que aplicaram esses detalhes vão tirar o 1000? Não, porque tem muita coisa de sorte também. Às vezes o próprio corretor de redação não conhece as regras de validação. Às vezes ele mesmo não teve uma formação que o capacitou. Só que o aluno que está bem capacitado, ele tem um ponto diferencial. A sorte favorece os capacitados. Por exemplo, eu fiz a redação do Enem no último ano, tirei 980. Um corretor percebeu todas as regras e deu 1000, e o outro corretor, por algum motivo, não percebeu, ou então encontrou erros que até hoje não encontrei, ou então simplesmente não teve paciência, ou ficou inseguro para dar o 1000. Eu não estou dizendo que o corretor está errado ou não, porque me deu 1000, porque eu tirei 980, e para mim está ótimo. Por quê? Porque eu sei que eu sou nota 1000, que eu sou nível nota 1000. Eu sei que os meus alunos estão no nível da nota 1000. Se eles vão tirar o 1000 ou não, aí talvez seja um detalhe da sorte, mas a sorte favorece aquelas pessoas que se capacitam. Por exemplo, vou te mostrar a minha redação que eu fiz agora por último, e aí eu talvez tenha um motivo pelo qual eu não tenha tirado 1000, talvez tenha sido essas rasuras aqui, ó. Só que aí um detalhe muito importante, se eu não tirei 1000 por conta das rasuras, o erro não é meu, o erro é do corretor. Por quê? Rasura não é um critério avaliado na correção do Enem. Ortografia é um critério avaliado na correção do Enem. Agora, caligrafia, ou seja, só letra bonita ou feia, isso não é avaliado. Então, não tem nenhum problema. Só que eu quero que você seja um professor capaz de mostrar ao seu aluno todas as regras de validação, os detalhes que diferenciam o aluno 900 de um aluno nota 1000. A regra de validação da competência 2 é o aluno ele precisa fazer retomada do repertório dentro do parágrafo. Isso aqui é fundamental. Se ele não fizer isso, esquece. Ele pode fazer uma redação bonita, só que não vai tirar o 1000. O que significa essa retomada dentro do parágrafo? Isso aqui, galera. Se você abre a sua redação falando sobre a Organização das Nações Unidas, lindo, coisa linda, ó, top. Pronto, percebe ali? No próximo período, eu preciso voltar a falar
do meu repertório, seja numa sigla, seja numa retomada, seja em algum elemento que evidencie essa retomada. Não pode deixar de ter essa retomada. E essa retomada, ela não pode esperar só lá no final. Percebe que lá no final eu fiz de novo. Só que a retomada ela é considerada dentro do mesmo parágrafo. A gente chama de retomada intraparágrafo, dentro do parágrafo. E toda vez que você demonstra um repertório, esse repertório tem que voltar. Essa volta do repertório se chama retomada. Ah, mas não fica repetitivo, não? É uma repetição de uma ideia. Só que a repetição de uma ideia com finalidade de tornar o repertório produtivo, ok? Não é obrigatório usar repertório em todos os parágrafos. Inclusive, isso é uma redação agora na internet que ela tirou 1000 apenas com um repertório. Mas toda vez que você usa repertório, tem que ter essa retomada. Pronto, te falei a regra de validação da competência 2. A regra de validação da competência 3 é muito interessante. Não pode ter lacuna argumentativa. Não pode ter lacuna argumentativa em hipótese nenhuma. E para isso, o que eu faço? Aliás, o que é uma lacuna argumentativa para fim? Pelo amor de Deus, se você aponta que existem, por exemplo, omissão do Estado, o aluno se amarra em falar de omissão do Estado, você tem que dizer qual que é a falha que o Estado está cometendo. Eu vou te explicar esse negócio, mas antes, já se inscreve no canal, porque quando você assiste a um vídeo e não se inscreve no canal, o YouTube entende que você não está nem aí, que você não quer mais receber meus conteúdos, que você não se interessou por esse assunto. Então se inscreve no canal para mostrar para o YouTube que você tá querendo, né? E aí toda vez que eu puser um vídeo aqui, você vai ser notificado se você ativar as notificações também. Beleza? Eu vou te mostrar na prática aqui, ó. Nesse desenvolvimento 2, aliás, nesse primeiro parágrafo aqui do desenvolvimento, eu faço a seguinte análise. Eu digo o seguinte, ó, foi tema do Enem 2023, certo? Certo. Aqui eu coloquei, ó, as mulheres que realizam trabalho de cuidado são afetadas pela indiferença denunciada por Beauvoir. Pronto. Se eu digo que as mulheres são afetadas, o que aconteceu? Eu abri uma lacuna. Ou seja, o corretor perguntar, tá, são afetadas como? Afetadas ficou muito genérico, ficou muito vago. Então me diga exemplos concretos da forma como elas são afetadas. Vou te mostrar aqui então. Ó. Haja vista a carência de debate na família e na escola sobre a importância da divisão igualitária de tarefas de cuidado entre homens e mulheres, a exemplo de afazeres domésticos. O que eu acabei de fazer? Dei um exemplo de como que as mulheres são afetadas em se tratando de trabalho de cuidado. Quando você dá um exemplo concreto a uma situação vaga, você tira a lacuna argumentativa, ou seja, quando você use exemplos anti-lacuna. Quando você usa exemplos anti-lacuna, você resolve a lacuna argumentativa, certo? Caso você precise, também tem exemplos anti-lacuna argumentativa aqui no meu livro, O Guia da Redação Nota 1000, na página de número 71. Inclusive, a redação, o exemplo que eu usei nessa redação foi esse aqui, ó. Insuficiência de debate na família e na escola, aqui, essa frase número 8, certo? Certo. E uma coisa muito importante, que tem a ver com a próxima competência, a competência 5, eu vou falar agora, não vou falar daqui a pouquinho, quando chegar na parte de competência 5, porque isso faz com que você perca ponto, às vezes, na competência 3, de uma coisa que você errou lá na conclusão. Sim, tem uma coisinha que a gente dá mole, a gente não, né, que eu não dou nem meus alunos, mas tem uma coisa que muitos alunos dão mole na conclusão, que afeta a competência 3. Então tem coisa que você faz lá na conclusão, que teoricamente seria avaliado pela competência 5, mas que na verdade afeta a competência 3. E muita gente às vezes perde na competência 3 e na hora de pesquisar por que perdeu, vai lá no desenvolvimento. Assim, caramba, peraí, perdi competência 3? Por quê? Vou no desenvolvimento, só que não está no desenvolvimento o erro, está lá na conclusão. Eu vou falar disso na hora que a gente chegar na parte do vídeo de competência 5, tá? Então fica ligado aqui. Regra de validação da competência 4 é muito simples essa aqui, tá? Use dois operadores argumentativos interparágrafos. Cara, isso aqui é muito fácil, tá? Operadores argumentativos são aqueles conectivos que têm dupla função. Por exemplo, diante desse cenário tem uma dupla função. Ele, além de iniciar o desenvolvimento, que é a função número 1,
ele se relaciona, ele diz que antes, lá na introdução, eu apontei um cenário. Pronto. Então ele tem uma função de iniciar o parágrafo e de alguma forma, fazer um comentário sobre o parágrafo anterior. Dupla função. Conectivos com dupla função recebem o nome de conectivos operadores argumentativos. Por que o primeiramente não é um conectivo operador argumentativo? Porque ele apenas inicia o parágrafo. Ele não se refere ao que veio antes. O em segundo plano, ele tem essas duas funções. Ele inicia o parágrafo e ele se refere ao parágrafo anterior. Agora, primeiramente não. Mas não está errado. Por quê? A regra é usar dois operadores. Então, se você usar o primeiramente, que não é, mas depois usar dois operadores, tudo bem, pode ser, tá? Então, em si, o primeiramente não é errado. O ademais também é um operador argumentativo, porque ele inicia o parágrafo e ele mostra que houve uma coisa a mais que vai ser feita, que vai ser falada. Então, se tem uma coisa a mais, é porque houve uma coisa inicial que eu falei antes. Então, tem duas funções. E o portanto é a mesma coisa. Portanto, é o conectivo de conclusão. Se eu estou em um valor semântico de conclusão, ele inicia o parágrafo e, além disso, ele mostra que vai acontecer uma conclusão. Então, se vai acontecer uma conclusão, é porque houve antes uma iniciação. Ótimo, então aqui eu usei 3 conectivos operadores argumentativos. É obrigatório usar 3? Não, é obrigatório usar 2 conectivos. Se você fizer isso, está ótimo. É claro que você tem que, além de mostrar as regras de validação, tu tem que fazer um bom trabalho de não errar conectivos. Porque não adianta nada você fazer uma boa obediência às regras de validação, que são essas 5 aqui, se você errar. Então, se você, por exemplo, troca o conectivo, você já não vai adiantar nada, que você não vai conseguir tirar o 1000, porque você cometeu um desvio. E agora, a última regra de validação, a competência 5, vamos ver aqui, ó. Na competência 5, você deve solucionar os problemas levantados no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Pronto, galera. Se a tua conclusão não resolver esses problemas, você está prejudicado. E é esse o ponto. Se você não solucionar os problemas, você não perde na competência 5. Na verdade, você perde na competência 3, porque isso aqui tem a ver com projeto de texto, certo? Então, qual que é a lógica? Eu vou te mostrar aqui agora no meu texto, olha aí, ó. Você reparou que eu falei que falta debate, então vou limpar essa redação aqui e vou mostrar quais foram os problemas que eu apontei e vou mostrar qual que é a linha que eu sigo com os meus alunos na hora que eu vou dar essa aula aqui. Eu faço o seguinte, ó, eu falo que existe uma carência de debate, esse aqui é o P1, problema 1, na família e na escola, acerca da divisão igualitária de trabalho entre homens e mulheres, a exemplo de afazeres domésticos. Ok, P1, tá? Show de bola. E aí no próximo parágrafo eu fiz também o levantamento de um problema, na medida em que falta fiscalização trabalhista. Fiscalização trabalhista é o P2, problema 2. Problema 2, que garanta salário digno. Então, a falta de salário digno é mais um problema. Problema 3. As mulheres que trabalham em locais destinados ao cuidado humano, como, por exemplo, asilos e creches, beleza? Ou lares como domésticas. Então, eu falei de asilo, de creche. Então, eu levantei 3 problemas no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 somados. E lá na conclusão, olha só como é que foi minha proposta de invenção. É urgente, portanto, que as escolas, acompanhe comigo a leitura, desconstruam os estereótipos que restringem as funções do lar às mulheres, por meio de projetos pedagógicos, como palestras, que estimulem a família a debater sobre igualdade de gênero. Então, quando eu proponho que haja um estímulo das famílias para o debate, automaticamente eu estou resolvendo o problema 1, que é o P1. É o P1 sendo resolvido, você percebeu? Então, estimular as famílias a debater sobre igualdade de gênero. Pronto, então P1, ok. É isso que eu peço para os meus alunos fazerem. P1, ok. A fim de valorizar as tarefas de cuidado e combater estereótipos. Agora tem que resolver os 2 problemas, P2 e P3. O Ministério Público do Trabalho deve reduzir a exploração de mão de obra por intermédio do envio de fiscais aos locais de trabalho humano. Então, fiscais vão colaborar na fiscalização do trabalho. Então, eu resolvi o problema 2. Lembra qual foi o problema 2? Fiscalização trabalhista. Então, P2, ok. Ótimo. Deve reduzir a exploração de mão de obra por intermédio de fiscais aos locais de trabalho humano, como que? Asilos e creches. Você percebe que aqui eu também usei asilos e creches. Para que as mulheres que dedicam suas vidas a cuidar do outro também sejam protegidas. Então aqui eu falei sobre a questão da remuneração. Obviamente, né, quando você tem ali o fiscal, ele vai, de alguma forma, ajudar na remuneração. Para que as mulheres que dedicam suas vidas a cuidar do outro também sejam protegidas. Se eu tivesse mais espaço nessa conclusão, eu poderia muito bem ter feito mais uma proposta e colocado assim, as mulheres devem ter sua remuneração majorada, então
enfim, para garantir a remuneração das mulheres. Aí eu fechei a conclusão: desse modo a invisibilidade será enfrentada e os direitos deixarão de ser apenas uma teoria. Pronto, então é isso, galera, que eu tenho que fazer para conseguir. E uma coisa muito importante é: não se contente com 900. Você é capaz, sim, de ser um professor que tenha seus alunos nota 1000, então você pode contar com isso. Você pode contar comigo para isso, tá, galera? Então, se você é professor e quer uma formação completa de professores de redação, então entre agora na minha formação, a formação Professor Enem Pro. Lá você vai aprender todos os detalhes para se posicionar, também é certificado pelo MEC, tá tudo lindo. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo e fixado também no primeiro comentário. Então é isso. E agora eu vou deixar um outro vídeo muito bom também para você clicar aqui e continuar assistindo. Valeu, tchau!